Posso falar só uma frase para dizer como eu não me incomodo com isso? Uhum. Eu tenho 3 inimigos que eu vou trabalhar contra para derrubar sempre: a violência, a desonestidade e a mediocridade. E, Nildo, eu tô adorando a nossa conversa. Isso aqui não é um debate, é uma conversa. Porque uma coisa dá para ver, teu nível é outro. Não tô querendo ser arrogante em falar isso. Porque a pior coisa que tem é quando eu vou conversar com marxistas que você diz assim: você leu pelo menos o manifesto? Ele diz: o manifesto do Oruan? Você tá conversando com um marxista muito ruim. Nildo, você tem 2 minutos para uma pergunta. O Marcelo é o seguinte. Você está aqui diante de um militante socialista, revolucionário, que votou nulo nas últimas eleições e fez campanha pelo voto nulo. Você, como anarquista, votou em Bolsonaro, fez campanha pelo Bolsonaro. Eu quero te perguntar o seguinte: toda essa podridão do sistema político que tu imputa ao Lula, ela é exatamente igual àquela que o Bolsonaro operou em todos os aspectos do sistema político, na composição. Pode ter diminuído o número de ministérios, isso não tem a menor importância, é só fantasioso. As negociações com o Congresso, as composições, a política do Paulo Guedes. Então eu quero te perguntar o seguinte: como é que tu pode espetar o Lula, que para mim é um político vulgar no sentido que não está à altura das circunstâncias que o Brasil vive, mas o Bolsonaro é uma coisa ainda tão ou mais ridícula? Por quê? Porque o Bolsonaro reproduz todas e cada uma das misérias da esquerda liberal com um problema: ele se diz antissistêmico. E aí vem a segunda pergunta: o que você chama que é antissistema? Para mim, o antissistema é um antissistema capitalista. Eu sou radicalmente contrário ao sistema capitalista e apoio um processo revolucionário. Então, a primeira pergunta é: por que você espeta o Lula e não espeta o Bolsonaro, se os dois atuaram na mesma lógica disso que você critica, que é o presidencialismo de coalizão? E em segundo lugar, porque isso é fundamental. Bela questão. Pois é. Então, em segundo lugar, como é que um sujeito pode ser antissistema se ele alimenta os piores vícios do sistema? O Bolsonaro não é antissistema. O que ele captou é um descontentamento geral do povo com o que se chama, assim, em termos liberais, classe política, tribunais, assembleias, tribunais de contas, tudo que você quiser, e alguém diz assim: eu não quero brincar mais. Chega, basta desse sistema. E foi lá, fez exatamente igual. Essa é a minha pergunta para você. 5 perguntas, Marcelo. 5 minutos. Bem cansado. Foi muito legal você ter falado isso, Nildo, por uma razão simples. O sistema, ele impõe determinados comportamentos. Por exemplo, eu não gosto do Lula. Acho que ele é um indivíduo que não está à altura, não é nem para ser síndico de prédio. Eu acho que ele não está à altura nem para fazer um churrasco. Mas ele, e detalhe, independentemente disso, o próprio sistema está impedindo o Lula de fazer qualquer coisa, mesmo que as coisas que eles queiram. Certamente, se ele falar, eu vou dizer: tá errado, porque na hora que ele fala, a gente vê: não é possível, esse cara tá maluco. Mas tudo bem. O sistema em si é essa lógica de negociação do processo político, que ele é feito exatamente para esconder as intenções verdadeiras, para que as negociações sejam feitas no escurinho do cinema e para que todos se locupletem com o dinheiro do povo. Por exemplo, o sistema não está permitindo que o irmão do Lula vá falar lá na CPMI do INSS. O sistema, por exemplo, não questionou o que estava fazendo com o filho do Lula com a sua ex-mulher. Pelo amor de Deus, a única coisa que eu sei que é para a vida inteira é a ex-sogra. Mas ex-mulher é para a vida inteira? Também, dependendo do caso. Mas foi visitar às 7 horas da manhã, no momento em que ela ser questionada. Essa é a questão. O sistema é esse conjunto de elementos que não permite que o povo possa controlar os seus governantes. Essa é uma das razões pelas quais eu não gosto do presidencialismo. É poder demais concentrado nas mãos de alguém lá do centro. Mas tem só uma coisinha que para mim... Quero que você avalie o Bolsonaro também. Sim, é onde eu vou chegar. O Bolsonaro entrou... Quando o Bolsonaro entrou, a gente tem que tirar a personalidade do Bolsonaro nesse momento. Só para tentar entender o que eu vou falar. O bolsonarismo não é uma pessoa. Ele se tornou uma ideia de contraposição ao sistema, independentemente do Bolsonaro ter consciência disso ou não.
Por qual razão? 5 forças se reuniram para eleger o Bolsonaro em 2018. Depois elas o abandonaram, porque ele descobriu que pelo menos 3 dessas faziam parte do sistema. Em 2006, o Brasil fez uma curva quando denunciaram pelo Mensalão aquela porcaria que estava acontecendo nos Correios. Quem fez isso? É o Roberto Jefferson. Foi ele que fez. Aí fez a curva, mas era a mesma estrada. Quando o Bolsonaro veio, ele veio mostrando, mesmo que ele não tivesse consciência, ele veio mostrando que essa máquina tinha que quebrar. Quem derrubou o Bolsonaro foi exatamente a máquina, que inclusive foi atrás do Lula. Vamos colocar o Lula agora, para que a máquina continue. Você acha que o Lula governa alguma coisa? O Lula não passa de um ventríloco, de um boneco de ventríloco. Ele está falando aquilo que a máquina quer. E essa máquina está bem corporificada nessa coisa que é chamada de centrão lá. Quem é o centrão? Em todo lugar, uma democracia burguesa, para usar a tua terminologia, precisa de um centro para raciocinar e para negociar. Mas é um centro de projetos, como você encontra no parlamentarismo inglês. Quando você monta um gabinete, automaticamente a oposição faz o gabinete sombra.